A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, a permissão dele, estamos aqui para darmos início a mais uma aula para a nossa escola bíblica dominical. E o tema de hoje é quais as razões dos dízimos e das ofertas. Por que você continua sendo dizimista? Por que você continua sendo ofertante da casa do Senhor? Por que devemos fazer isso? Muitos creem que isso deveria ter cessado, isso deveria ter parado. Mas aqui vamos tratar de assuntos que você vai entender por que não parar, por que continuar a fazer. Muitos dizem que após a vinda de Jesus, o Velho Testamento, muitas coisas foram abolidas ou muitas coisas do Velho Testamento nem se aplicam mais. E nós entendemos que não é bem assim. O Velho Testamento, com 39 livros, ele não pode ser excluído, ele não pode ser abolido desta maneira. Então o que vamos tratar aqui hoje é entender um pouco do contexto histórico, onde começou, por que começou e por que a continuidade. Vamos aqui tratar em 4 pontos. Primeiro, a gente vai entender a obrigação de ser dizimista na casa do Senhor. Segundo, manutenção. Terceiro ponto, gratidão. E quarto ponto, vamos falar sobre a oferta, ok? Só para te lembrar quais as razões dos dízimos e das ofertas. Sabemos que, propriamente dito, o primeiro dizimista foi Abraão, quando ele chega ali e torna-se dizimista diante do sumo sacerdote Melquisedeque. Ele oferece o seu dízimo e daí por diante muitos seguiram o seu exemplo. Foi aplicada até nas leis de Moisés, ali no Pentateuco, e vemos uma sequência muito grande em Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, falando sobre os dízimos e dando continuidade também nas ofertas. Amém? O significado de dízimo é a 10ª parte de algo que a gente possui, contribuição dada pelos fiéis, comum a nós que somos da igreja. Geralmente corresponde a 10ª parte dos seus rendimentos, do seu provimento, ou seja, do seu salário. E ofertas significa doações realizadas por alguém a outrem. E quem é o outrem? Deus. Realizamos ofertas para Deus, dízimos para Deus, e não só em detrimento da igreja, porque você está na igreja. Vamos seguir aqui. A Bíblia dá o significado de dízimo para a 10ª parte, também literalmente 10ª parte, em hebraico maaser, que significa a 10ª parte. Então, desde a antiguidade já nos ensinava, já nos mostrava a separar a 10ª parte, ok? Primeiro ponto, obrigação. Isso mesmo, é uma obrigação. Na lei de Deus, os israelitas tinham a obrigação de entregar a 10ª parte das crianças, dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas que o Senhor lhes concedia. Em Levítico, a gente pode acompanhar um texto que se encontra no capítulo 27, do 30 ao 32, uma instituição dada pelo Senhor a Moisés, dizendo: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja,
Você tem sua fazenda, você produzia com gados, ovelhas, cabras, você produzia com plantação, você deveria tirar a 10ª parte e oferecer ao Senhor. Das sementes, dos grãos, tudo, você juntava e ali tirava a 10ª parte para o Senhor. E então, muitos nos dias atuais vêm dizer que, por que a gente não dá o arroz, o feijão? Você vai dar o que você recebe. O que é que você recebe? O que é que você produz hoje? Nós trabalhamos para produzir no final do mês um salário. Então, o que produzimos é o que separamos para o Senhor. Oferecemos hoje no templo, na casa do Senhor, a nossa 10ª parte, que é 10% do que recebemos. E para que serve? Por que utilizam o dinheiro e não os grãos? Vamos lá. Segundo ponto, manutenção. O dízimo era usado primariamente para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes. Deus considerava o seu povo responsável pelo manejo de recursos que ele deu na terra prometida. Ou seja, para custo do culto e dos sacerdotes. Para esse motivo, para essas despesas, eles deveriam ser dizimistas e ofertantes. Em Números, capítulo 18, versículo 21, vai dizer: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo ministério que executam o ministério da tenda na congregação. Ou seja, eles tinham a incumbência de estar recebendo os dízimos e aí aplicando na necessidade do templo, na necessidade em que iriam achar no templo, para que o templo estivesse sempre perfeito para o culto, estivessem sempre com os mantimentos devidos para oferecer a adoração ao Senhor. E por que a tribo de Levi? Foi considerado a tribo de sacerdotes separados por Deus para servirem. Então, se eles viviam exclusivamente daquele serviço, por que não serem sustentados desta maneira? Porque eu quero te dizer, quando Deus chama o seu sacerdote, vamos dizer, o seu pastor, chama ali para ser seu instrumento, trabalhar cabalmente em sua obra, ou seja, integralmente. Todos os dias ele está à disposição dos membros da igreja, aconselhando, tratando das ovelhas, visitando os enfermos, ajudando as viúvas, organizando, se planejando para a pregação, pois a pregação não pode ser instantânea, não é aquele macarrão instantâneo que botamos na panela em água fervente e 2 minutos e depois está pronto. Então precisa haver dedicação da parte do sacerdote, do pastor propriamente dito. Então, quando ele separa o seu dia para o Senhor, os seus dias, o Senhor não esquecerá dele, o Senhor não o abandonará, o Senhor continuará sustentando. E desta forma o Senhor disse para todos contribuírem com os dízimos e as ofertas. Eles ali separavam o que era para ser queimado em holocausto ao Senhor e separavam o que era para ser da sua parte, para o seu mantimento, para a sua provisão, para o seu sustento, consequentemente da sua família, da sua esposa e filhos, para que eles não ficassem desamparados. Ou seja, o seu dízimo, a sua oferta é para manutenção da igreja. Hoje, quando você oferta o seu dinheiro, quando você traz o seu dízimo, a 10ª parte, ali é separado para o templo. Muitos templos hoje possuem, vamos dizer, bancos, cadeiras mais confortáveis, ar-condicionados. Então, o seu dinheiro vai para mantimento, provisão dessas coisas. Por exemplo, água, luz, certo?
água, energia são pagas deste dinheiro. Tem um zelador, aquele que trabalha constantemente limpando a igreja, limpando os objetos do culto. Ele não trabalha de graça, pois ele está ali semanalmente também trabalhando, também fazendo a sua parte. Então ele também recebe. O pastor que está ali trabalhando diariamente, mensalmente, anualmente, dedicando a sua vida a este propósito, serviço do Senhor, ele também não pode ficar desamparado. Então, por manutenção, ele recebe também uma quantia para sustento de sua esposa e seus filhos, ou seja, para a sua família. Ele não pode ser desamparado pela sua própria igreja. Então, para que você lembre, o seu dízimo hoje é importante. Não vemos, é verdade, no Novo Testamento, Jesus dizer continuem dando o dízimo, mas há um certo momento em que ele é interrogado e ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nessa parte, o que é de Deus também pode ser empregado os dízimos. Devemos separar, devemos fazer a perfeita divisão. E o que é de César, por exemplo, a água, a luz, isso querendo ou não é do governo. Ele falava referente ao governo também. Se devemos ao governo, se devemos responsabilidade, satisfação, dá-lhe. Então, para que a igreja não fique com a energia cortada, a água cortada, ela precisa pagar essas contas. Então, são grandes os custos. Para uma casa é grande, imagine para uma igreja. Então, entenda, esse ponto tratamos aqui da manutenção da casa do Senhor e, consequentemente, dos seus sacerdotes, pessoas que trabalham em função do templo, da igreja e do Senhor, certo? Vamos seguir aqui. Nos dias atuais, trazemos os dízimos em forma de dinheiro, foi como eu já tinha dito. Com isso, ajudamos na manutenção do templo, do sacerdote, que é o pastor, e vive em tempo integral a serviço do Senhor Jesus e da sua igreja. Certo? Vamos para o terceiro ponto, que é gratidão. Os seres humanos, criados por Deus, a Ele devem o fôlego da vida. Nós podemos observar em Gênesis 1:26, Deus fazendo ali sua reunião com a Trindade, seu concílio, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Deus te fez diferente de todo o restante da criação. Deus te fez imagem e semelhança dele. Então, nada melhor do que retribuir aquilo que ele mesmo nos deu. Em Atos capítulo 17, verso 28 diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Isso Paulo trata do contexto da época, certo? No Novo Testamento, e dizendo: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, como ele diz também, escreve, inspirado pelo Espírito Santo, em outro versículo: porque dele, para ele são todas as coisas, por meio dele. Então, em nossa maneira de viver, quando estamos indo à casa do Senhor, louvá-lo, servi-lo, adorá-lo, nós com nossos dízimos e ofertas louvamos, com os nossos dízimos e ofertas cantamos, com os nossos dízimos e ofertas oramos, com os nossos dízimos e ofertas pregamos, em nossas atitudes, em toda nossa maneira de ser, precisamos ser gratos a Deus. Ou seja, você sendo dizimista e ofertante na casa do Senhor, você é grato.
Você entrega a Deus aquilo que Ele te deu, primeiramente a partir do fôlego de vida e consequentemente por todos os dias, por Ele te permitir acordar, levantar e produzir. Então nós fazemos aquilo que Ele nos constituiu a fazer, pois os tempos são outros, mas as regras, as normas, as ordenanças são as mesmas, a responsabilidade é a mesma. Eles tinham responsabilidade com o templo, com o tabernáculo, eles tinham responsabilidade com estas coisas. Então, devemos continuar com nossa responsabilidade. Sendo assim, ninguém possui nada que não haja recebido originalmente do Senhor. Vamos até Jó, capítulo 1 e verso 21, que nos diz: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vemos Jó perdendo os seus bens, é verdade, perdendo tudo que tinha, mas ele trazendo o devido reconhecimento. Se está acontecendo, foi permissão dele. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhecendo que tudo que tinha foi Deus que lhe deu. Em João capítulo 3, verso 27, vamos ver João respondendo, dizendo: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ou seja, tudo o que você possui não é só pelo o esforço do seu corpo, pelo esforço da sua mente, pela dedicação do seu braço, não. É permissão de Deus. Muitos dizem, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não está incluso na Bíblia esta frase como versículo. Mas nós entendemos que é uma verdade. Que há verdade nisso, que tudo que acontece é permissão de Deus. Se hoje você tem a sua parte, foi Deus quem lhe deu. Então você pode retribuir em forma de dízimos e oferta. Seguimos aqui nas leis sobre o dízimo. Deus estava simplesmente ordenando que o seu povo lhe devolvessem uma parte daquilo que ele já havia dado a cada um deles. Entendemos que o Senhor cuidou, o Senhor tem cuidado de nós desde a antiguidade, desde a eternidade, em sua presciência. Ele já havia planejado, ele já havia constituído, ele já havia operado grandes coisas em nosso favor. E hoje, atualmente, ele continua fazendo. Leia comigo, por gentileza, em Malaquias, capítulo 3 e o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, o Senhor estava dizendo: trazei a mim, trazei ao templo o tesouro, o mantimento que a igreja precisa, que a casa precisa para se manter, para o sacerdote precisa. Aqui em Malaquias, o contexto era que o povo estava egoisticamente pensando só em si, pensando em si mesmo, pensando na obra de suas casas, pensando na manutenção dos seus lares, e não levavam mais nada para o templo do Senhor. Nós não vemos aqui como estava o sacerdote. Nós não vemos aqui como estava o templo. Nós não vemos aqui qual era a necessidade dele. Mas sabemos o que é que ele precisava para continuar servindo ao Senhor. Claro que ele ia servir independente do que recebesse,
mas é uma continuação ou continuidade, uma bênção, um cuidado do Senhor para com ele, para com o templo, para com a igreja, os seus devidos mantimentos providos pelos seus membros. Eles estavam pensando somente em si, não levavam mais. Então o Senhor, utilizando o profeta, inspirando ele, dando a sua palavra, convoca o povo dizendo: traga a mim, conduzindo ao povo ao arrependimento. Se arrependam, voltem-se para o Senhor com um sinal de arrependimento. Deus vai cuidar de vocês. Deus vai lhes recompensar. Fazei prova de mim. Quer dizer que se você abençoar o templo, Deus não vai te abençoar, vai deixar faltando em tua casa. Há muitos testemunhos de pessoas dizendo: não, eu recebo pouco, mas do pouco que recebo, eu tiro a 10ª, dou ao Senhor, dou as ofertas quando posso. E Ele tem nos abençoado, tem multiplicado, tem feito grandes coisas. Então, sobre as ofertas, além dos dízimos, os israelitas eram instruídos a trazer inúmeras ofertas, principalmente na forma de sacrifícios. Em Levítico descreve várias ofertas, oferendas rituais, por exemplo, holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta do pecado, oferta pelo pecado, oferta pela culpa e ofertas voluntárias. Hoje, o que é que podemos levar? Retornando ao início, quando dizemos que alguns acreditam que muitas coisas, ou que até o Velho Testamento não se encaixa mais nos dias de hoje, aqui vamos separar um pouco deste equívoco, vamos repartir e dizer: continuamos servindo também e atendendo às ordenanças do Novo Testamento, do Velho Testamento. Holocausto, a nossa oferta ao Senhor a respeito do holocausto. O que era o holocausto? Era uma oferta em louvor a Deus, em gratidão. Isso podemos fazer com o nosso corpo, isso podemos fazer com o nosso culto racional, entendendo que Ele nos deu a oportunidade de vivermos e estarmos com saúde. Então vamos ao templo trazer o reconhecimento a Deus, dizendo: obrigado, Deus, pela saúde, obrigado pelo corpo, obrigado pela família, obrigado por tudo que tenho. Então, se você também puder trazer uma oferta em dinheiro, também é bênção e Deus também vai aceitar. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, isso aí foi abolido, isso aí foi tirado, porque Jesus no madeiro, Jesus crucificado, Ele trouxe a maior oferta, Ele trouxe o maior sacrifício e rasgou a cédula do pecado, rasgou nossa cédula do pecado, ou seja, nossa conta de dívida que estava lá impressa, dizendo: Gabriel pecou, Gabriel falhou, Gabriel merece o cumprimento do salário do pecado, que é a morte. Gabriel merece essas coisas. E Deus agiu em meu favor, dizendo: me dá esta cédula, está rasgada, eu o liberto desta dívida. Sobre a oferta de pecado, a oferta de culpa, o Senhor levou sobre si. Não que não devemos mais pedir perdão diariamente. Peço perdão pelos seus pecados, erros e culpa. E hoje nos restou a oferta voluntária. Você faz de bom grado, de bom coração. Um voluntário, ele não vai chegar lá e dizer: eu vim aqui porque o meu pai me mandou. Ele sabe que o pai deseja que ele faça, mas ele entende a situação e diz: meu pai me mandou com um propósito, com um objetivo. Então, de bom coração, de bom grado, de forma voluntária, vou atender o pedido, o mandado do meu pai. Então, entenda, tratamos aqui sobre dízimos e oferta. Quem foi que deu o primeiro dízimo? Abraão. Quem foi que deu continuidade? Nós vemos Moisés, através do Pentateuco, trazer instruções a respeito dos dízimos e das ofertas para o Senhor. Então, o Antigo Testamento não foi excluso. Continuamos aprendendo
servindo e adorando a Deus através dos escritos do Antigo Testamento e através dos nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Você não é dizimista e ofertante na casa do Senhor só para beneficiar o pastor, como muitos dizem. Você quer uma igreja sadia, um templo que você possa entrar e adorar perfeitamente, em que você possa degustar de tudo que está lá, não falando apenas das bênçãos espirituais, mas também das materiais, das terrenas. Continue sendo dizimista e ofertante na casa do Senhor. Esta foi a nossa aula a respeito das razões pelas quais devemos ser dizimista e ofertante na casa do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa também produzir dízimos e ofertas espirituais ao Senhor, levando para Deus o melhor do que Ele lhe deu. Ele te fez imagem e semelhança dele, Ele te fez diferente de toda a criação, Ele te fez para louvor dele. Então, louve e exalte ao Senhor Jesus com suas atitudes, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Vai ser dizimista e ofertante, faça para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde esta palavra em teu coração, esse ensinamento, que você possa produzir ainda mais para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fica na paz.